Boa noite, tudo bem com você? Estou aqui mais uma vez para a gente continuar meditando no assunto que já começamos algumas semanas atrás, mas antes disso eu gostaria de convidar você para fazermos uma oração. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de hoje meditarmos um pouco mais na Tua Palavra e fazermos um gancho sobre aquilo que a gente já vem conversando já há algumas semanas, possamos compreender um pouco mais sobre esse assunto, de que somos falíveis e que o Senhor é um Deus supremo e soberano, que está conosco, que nos cuida, que nos protege, que quer a nossa felicidade, que deseja que o nosso futuro seja um futuro de sucesso, de muitas bênçãos, mas que também está conosco nos momentos difíceis, de adversidades, e que também deseja que possamos extrair lições e propósitos em todas as situações. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Na primeira semana que nós estivemos falando sobre a história do cego Bartimeu, ou melhor dizendo, o cego de nascença, né? Nós vimos o seguinte, que assim como aquele cego, né, nós somos cegos espirituais, nós nascemos cegos para o propósito que Deus tem para a nossa vida, não conseguimos enxergar e muitas vezes a gente só vê problema. E não conseguimos ver além daquilo que está diante dos nossos olhos. E aí, no segundo tema que nós trabalhamos, nós falamos sobre o fato de que somos seres falíveis, limitados, que muitas vezes nós planejamos, mas planejamos sozinhos, e aí nos frustramos, nos decepcionamos, e muitas vezes até culpamos a Deus, né, pelos nossos fracassos. Mas a gente entendeu que somos seres falíveis, limitados, temos um Deus supremo, superior, e que deseja guiar e conduzir os nossos passos, dirigir os nossos caminhos, e que a gente precisa sim planejar, ter metas, mas que precisamos fazer tudo isso com Deus e não sozinhos. Recordam disso? E aí no segundo tema que nós trabalhamos, eu prometi para vocês que nós falaríamos sobre um tema mais específico que nos ajudaria a entender melhor o tema passado, que é como conhecer a vontade de Deus. A gente não falou sobre isso no tema anterior porque é um assunto um tanto profundo e meio que amplo, e aí a gente não teria tempo suficiente, né, para falarmos da outra vez. Mas se nós somos limitados, se nós não temos controle do futuro, né, a gente não sabe o que pode acontecer daqui 5 minutos, daqui a 1 minuto, amanhã, né? Então, como conhecer a vontade de Deus? Será que é possível? E talvez você pense, assim como eu já pensei alguma vez, de que os personagens bíblicos da época de Jesus, eles eram mais privilegiados que a gente. Não sei se você já pensou isso alguma vez, eu já. Poxa vida, né? Anjos apareciam para falar com eles, os profetas eram enviados por Deus para dizer aquilo que Deus desejava que fosse feito ou não, né? Para muitas vezes até repreender os reis que estavam em caminhos errados ou tinham feito alguma coisa equivocada, né? Então, assim, parece que a gente vê Deus ele agindo diretamente e pronunciando-se, né? Dizendo diretamente ali, mesmo que através de um instrumento como um profeta ou um anjo, ou ele falava diretamente também com a pessoa, como falou com Moisés, né? E a gente fala, poxa, eram privilegiados, porque hoje as coisas não são bem assim, é mais difícil conhecer a vontade de Deus. Será? Eu gostaria de dizer para você que primeiro nós temos o privilégio de termos a Bíblia, né? Nós temos aqui o Velho Testamento e o Novo Testamento. A palavra de Deus está aqui. Deus disse para os seus patriarcas e profetas que escrevessem, né? Então, Moisés teve o privilégio de conversar com Deus, de ouvir a voz de Deus, mas Moisés escreveu tudo aqui, está tudo aqui. E muito mais, né? E muito mais do que, às vezes, a gente
teve a oportunidade de ler em algumas das histórias, ele detalhou muitas coisas aqui no que ele escreveu, né? Então, a Bíblia, ela é a palavra revelada de Deus. Ela foi escrita por seres humanos, porém inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós acreditamos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Apenas os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo do próprio Deus. O restante teve ali um instrumento humano, por assim dizer, mas acreditamos que foram inspirados, tanto que a Bíblia ela não se contradiz, né? Muito pelo contrário, é uma unidade que se completa de Gênesis a Apocalipse, apesar de muitos anos de diferença de um escritor ao outro, de Moisés a João. Então, acreditamos que temos a revelação da vontade de Deus já aqui, em sua palavra. Mas existem outras maneiras também, outros instrumentos que Deus utiliza para se revelar a nós. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Quem sabe o que eu tenho para dizer hoje vai te ajudar naquela decisão que você precisa tomar. Porque muitas vezes é o que acontece, né? Ficamos inseguros, muitas vezes no escuro, muitas vezes sem saber se estamos seguindo o caminho certo ou tomando a decisão certa, escolhendo aquilo que realmente deveríamos escolher. Então, pensando nisso, a mensagem de hoje tem esse objetivo, tá? E eu gostaria de perguntar para você o seguinte: será que eu preciso de utilizar de manobras para conhecer a vontade de Deus? Eu costumo dizer que cristãos imaturos utilizam de manobras. Eu confesso que eu já utilizei. Quando eu era iniciante na fé, né, recém-convertida, muitas vezes eu utilizei de manobras para conhecer a vontade de Deus, eu confesso para vocês. Mas vem cá, você tem 5, 10, 15, 20 anos de igreja e continua utilizando-se de manobras? Você continua sendo um cristão imaturo? Eu espero que não. Vou te dar um exemplo disso. Tem cristãos que eles pegam a Bíblia, aí eles abrem, aí com o dedo eles apontam algum verso aleatoriamente e lá ele lê e aí ele já acredita que aquilo ali é a vontade de Deus, é algo que Deus está dizendo para ele naquele dia. É o fato de ter simplesmente aberto aleatoriamente a Bíblia, apontado o dedo em algum lugar e ler, tá, isso é o que Deus tem para me dizer. Algumas pessoas jogam moedas para cima, né? Ou pegam papelzinhos, aí escreve alguma coisa e sorteia, e aí fala, bom, o que eu peguei aqui é a vontade de Deus, é isso que Deus quer para minha vida. Será? Olha só, conta-se a história de um homem que utilizava-se dessas manobras. Tentando conhecer a vontade de Deus, ele disse assim, olha, eu vou abrir a Bíblia e aleatoriamente eu vou colocar o dedo e eu vou ler ali o que Deus ele está dizendo que eu faça, né? Ele precisava tomar uma decisão e ele fez isso. A história conta que ele abriu a Bíblia no livro de Mateus 27, capítulo 5. E para sua surpresa, ele leu o seguinte: então Judas foi e enforcou-se. E aí ele pensou, meu Deus, não, imagina! Não, Deus não ia pedir para que eu me enforcasse, para que eu me suicidasse. Isso não é certo. Deus nunca faria isso. Então, ele tentou uma segunda vez. E aí, abriu novamente a Bíblia, aleatoriamente, procurou o outro texto, apontou o dedo e lá ele leu. Lucas 10, 37, ele leu. O que pretendes, aliás, vai dizer assim, agora vai e faça o mesmo. E incrédulo, ele disse, não é possível. Não, isso não está certo, isso está errado. E aí ele tenta uma terceira vez. Ele pega a Bíblia,
Abre aleatoriamente, coloca lá o dedo, então ele lê. São João 13, 27. O que pretendes fazer, faze-o depressa. Já pensou? Se ele fosse obedecer, fazer exatamente aquilo que ele estava lendo? Será que é por aí? Esse é o caminho para tentar conhecer a vontade de Deus? Parece engraçado, mas isso é muito sério. É um caminho perigoso. Portanto, a gente precisa abandonar qualquer tipo de manobras, superstições, para tentar conhecer a vontade de Deus. Tá, Rose? Mas acontece que existem outros cristãos, chamados de cristãos intelectuais. Isso. Os cristãos intelectuais, eles não usam de manobras como os cristãos imaturos para tentar conhecer a vontade de Deus. Sabe, eles pensam assim: quando Deus criou o ser humano, ele já deu para o ser humano todas as condições necessárias para ter uma mente inteligente, lógica, racional, para refletir, para pensar, para decidir, para fazer escolhas, para ponderar, ter bom senso, né? Então, os cristãos intelectuais, eles acreditam que isso já basta, que se você procurar tomar uma decisão racionalmente, refletindo em todos os pontos, ponderando tudo, e se você chegar a uma decisão que você acredita mais lógica, então é isso. Você está no caminho certo. Essa deve ser a vontade de Deus. E os saduceus, nos tempos de Cristo, eles eram vítimas dessa filosofia. Mas será que é por aí também? Eu acredito que cristãos amadurecidos, maduros, por assim dizer, eles entendem que não são suficientes, que não basta a sua maneira de pensar e raciocinar e ponderar as situações e as circunstâncias, porque nós somos seres, como já falamos na semana passada, né, no segundo tema que nós falamos, nós somos seres limitados, falíveis, portanto, nós temos uma percepção que também é limitada. E você imagina, a minha percepção, ela é única, vai depender da minha experiência de vida, vai depender dos meus recursos mentais, vai depender do meu tipo de ser, né? Da minha personalidade, do meu temperamento. A minha percepção, ela sofre influências do meu meio. Portanto, ela também não é segura. Quem garante que a minha percepção não poderá sofrer uma influência negativa naquilo que eu acredito ser o certo ou correto? Por isso que há tantas divergências de pensamentos, não é verdade? Ou de opiniões. Portanto, também não é algo seguro. Cristãos amadurecidos, eles entendem que nem manobras e nem a nossa percepção são caminhos seguros. Mas que a melhor forma de conhecer a vontade de Deus é isso aqui. É compreender aquilo que Ele já revelou na sua palavra. Como eu já disse, Deus, Ele se revela, Ele fala conosco através da sua palavra. Há outros meios, mas esse é o meio principal. Conta-se a história de Guilherme Miller. Guilherme Miller, ele fazia uma viagem, ele estava num navio no Atlântico em direção a Bristol. E ele havia planejado estar em Bristol no sábado. Ele tinha uma reunião, um encontro ali com irmãos. Porém, devido a um nevoeiro, o capitão do navio ele estava, digamos assim, viajando em passos de lesma. O capitão considerava que ele estava muito devagar.
Então, Guilherme Miller ele se aproxima do capitão e ele diz assim: capitão, precisamos ir mais rápido, senão não estaremos em Bristol no sábado. E aí o capitão olha para Miller e diz: olha, você não vê um nevoeiro? Será impossível estarmos em Bristol no sábado. E aí Miller ele faz um convite para o capitão. Ele diz assim: capitão, me acompanhe para uma oração. E aí então eles descem até o porão do navio, se ajoelham, e Miller ele faz uma oração bem simples. Ele ora bem assim o seguinte: querido Jesus, tu sabes a respeito do encontro que tu marcaste para mim sábado em Bristol. Por favor, afasta o nevoeiro. Amém. Ele abre os olhos e de repente o capitão ameaçou fazer uma oração e Miller diz assim: capitão, não é necessário. Primeiro, porque o Senhor não acredita que isso possa acontecer. E segundo, eu acredito que Deus já o fez. E então eles se levantam da oração, voltam lá para a ponte de comando e para a surpresa do capitão, não para a surpresa de Miller, o nevoeiro havia se dissipado. Não havia mais nevoeiro. O capitão ficou encantado. E eles conseguiram chegar em Bristol no sábado. E aí eu pergunto para você, como que uma pessoa pode ter tanta certeza acerca da vontade de Deus? Guilherme Miller, no final da sua vida, ele escreveu 7 passos que você e eu precisamos seguir para conhecer a vontade de Deus. E esses passos, eles foram mais esclarecidos por um autor norte-americano, Morris Vanden. Ele escreveu o livro Como Conhecer a Vontade de Deus. E eu até faço um convite a você, se você quiser, se você se interessa a ter mais detalhes sobre esse assunto, como conhecer cada um desses passos, nós iremos falar sobre eles hoje, mas se você tem interesse em ter mais detalhes sobre cada um desses passos, eu te convido a ir lá na minha página do Facebook, Rose Chamba. Lá no Facebook eu já compartilhei esse livro em PDF. É um livro de bolso, né? Não, acho que deve ter umas 200 páginas, não é um livro muito extenso e ele é muito gostoso de ler e muito esclarecedor. Então você com certeza vai ter um conhecimento a mais sobre esse assunto. Procure conhecer. Então vamos conhecer esses passos hoje. Primeiramente, eu gostaria de dizer para você que o primeiro passo que você precisa dar com o objetivo de conhecer a vontade de Deus é não ter vontade própria sobre o assunto. E aí você vai dizer assim: poxa, quer dizer então que eu não posso ter preferência? Não, não é isso que eu estou dizendo. Não ter vontade própria não significa não ter preferências. Nós somos humanos, né? E muitas vezes temos preferências para muitas coisas. Mas para que você entenda melhor essa questão da vontade própria, eu gostaria que você me acompanhasse no livro de Mateus, capítulo 26, verso 39. Ali conta a história de Jesus no Getsemane. Jesus estava no Getsemane e no versículo 39 diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essa passagem deixa bem claro para a gente o que é não ter vontade própria. Jesus, ele era Deus, mas ele também era humano. E ele sabia sua missão.
Ele conhecia o motivo, o propósito pelo qual ele havia nascido e vindo para essa terra como um ser humano. Porém, na condição de humano, sofrendo, recebendo sobre si todos os nossos pecados, o peso de todos os nossos pecados, a iminência da cruz, Jesus, ele sentiu uma certa fraqueza e então ele pronuncia essas palavras: se for possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a sua. E Jesus, ele não desistiu. Apesar da dor, apesar da humilhação, apesar do preço que ele precisou pagar para que você e eu pudéssemos hoje ter vida eterna, ele pagou. Não foi fácil. Tenho certeza que foi muito difícil. Mas ele foi em frente. Ele não fez a sua vontade. Ele fez a vontade de Deus. Não fez a sua vontade humanamente falando. Ele fez a vontade de Deus. Sabe, queridos, muitas vezes a gente tem vontade de alguma coisa e deseja conseguir algo. E não medimos esforço para conseguir. Mas a gente precisa se perguntar se essa vontade também é a vontade de Deus. Jesus sabia que a vontade de Deus era que ele morresse pela humanidade. Porque era o único jeito de nos salvar. Era o único jeito para que você e eu pudéssemos ser resgatados das consequências do pecado, que é a morte eterna. Jesus sabia qual era a vontade de Deus. E você, sabe? Portanto, não tenha vontade própria, ok? Não ter vontade própria significa que sua prioridade consiste em aceitar a vontade de Deus e render a sua própria, ok? O segundo passo, que nós iremos falar agora, depende do primeiro. E todos os demais passos dependem desse primeiro passo. Se esse primeiro passo não acontecer, os outros dificilmente acontecerão, tá? Depende desse primeiro passo. Não ter vontade própria, todos os demais. Portanto, é um passo muito importante. E difícil, né? De dar. Antes de irmos para o segundo passo, vamos pensar aqui alguns exemplos de pessoas que tiveram dificuldades em não ter vontade própria para uma decisão. Por exemplo, Sansão. Sansão, ele não estava disposto a fazer a vontade de Deus e nem dos seus pais ao escolher uma esposa. E a gente conhece a história dele, né? O fim a que tudo isso levou. Também Saul, ao invés de seguir a orientação dada por Samuel concernente aos cativos de despojo de guerras dos amalequitas, ele fez também a sua própria vontade e foi rejeitado por Deus. Nós temos a história de Jonas, que fugiu para não fazer a vontade de Deus. Nós temos a história de Pedro, que cortou a orelha do soldado, de Balaão, que espancou a sua jumenta. Nós temos a história também de Davi, que seguiu sua própria vontade em seu relacionamento com a Batseba. E se a gente fosse continuar, a lista não iria parar. São muitas e muitas histórias de pessoas que tiveram dificuldades para fazer a vontade de Deus e render a sua própria vontade. Que não deu prioridade, né? Que deu a prioridade à sua própria vontade, para uma decisão, para uma escolha, melhor dizendo. E eu gostaria de dar um exemplo de quem fez, né? Quem resolveu render a sua vontade e fazer a vontade de Deus. Abraão, por exemplo, é um exemplo que nós temos na Bíblia. Um homem que foi obediente. Deus disse para ele: Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E pela fé, Abraão foi. A Bíblia não dá detalhes se era da vontade de Abraão sair da sua terra. Mas ele fez a vontade de Deus. Mas agora a Bíblia dá detalhes de uma outra situação na vida de Abraão. Deus disse assim: Abraão,
pegue o seu filho Isaque, suba no monte e oferece-o como holocausto, como sacrifício. A gente sabe que a vontade de Abraão não era fazer isso. Abraão amava o seu filho. Isaque era o filho da promessa. Havia esperado tanto para que ele pudesse ter aquele filho e agora levá-lo e sacrificá-lo? Não, essa não era a vontade de Abraão. Porém, Abraão foi obediente, ele subiu ao monte, ele levou Isaque, ele preparou Isaque para o sacrifício, para o holocausto. Mas então, Deus o surpreende e Isaque não é sacrificado. Percebe? Abraão estava disposto a fazer a vontade de Deus e não a sua. Queridos, renunciar os planos ou levá-los à frente conforme a providência de Deus indica não ter vontade própria. Ok? O segundo passo seria: não se deixe levar pelos sentimentos, pela emoção. E quando nós nos deparamos com esse assunto aqui também é complicado, né? É um passo difícil. Como assim? Né? Não tomar uma decisão pela emoção. Aí você diz assim, olha, de repente eu conheci um rapaz, ou conheci uma moça e eu estou muito envolvido ou envolvida emocionalmente por essa pessoa. Eu acredito que estou apaixonado ou apaixonada, que amo e que não vou encontrar alguém que nem ele ou que nem ela. E aí, muitas vezes nós tomamos decisões apenas motivados pelos sentimentos. Eu amo. Não importa se é agressivo, eu amo. Não importa se não tem compromisso, responsabilidade, se não trabalha, eu amo, né? E aí onde surge aquela longa história de amor em uma cabana. Mas olha, certo é que todas as vezes que nós tomamos decisões apenas movidos pela emoção, nos decepcionamos, né? Nos frustramos, porque a Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso. E é justamente um grande motivo para que a gente tenha cuidado em tomar decisões guiadas, motivados por isso. E como eu já falei, todos os passos dependem um do outro. Eu não posso pegar um passo isolado e simplesmente me guiar por aquele passo. Eu preciso considerar todos os passos para uma decisão, ok? Como diferenciar os meros sentimentos das convicções do Espírito Santo, né? Eu queria dar apenas mais um vislumbre aqui ainda nesse passo, em relação a que o Espírito Santo, ele nunca vai usar de sentimentos negativos para nos levar a tomar qualquer decisão. Então, nunca tome uma decisão motivados pela raiva, pelo ódio, porque isso não é um dom do Espírito. Muito pelo contrário. Pela paixão, pela lascívia, né? Ou por um sentimento de medo, de inveja. Não são sentimentos positivos, não são sentimentos vindos do Espírito de Deus. Muito pelo contrário. Porque os dons do Espírito é paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, né? Tudo o contrário. Então, antes de tomar decisão, para que você possa ponderar aí se é convicção do Espírito Santo ou se são meros sentimentos, considere isso que eu estou dizendo. Que tipo de sentimento, que tipo de emoção isso você está sentindo, tá bom? Uma outra coisa interessante aqui nesse passo é o seguinte. Tem algumas dicas aqui, né? Algumas estratégias aqui dentro desse passo. Primeiro, os sentimentos são pecaminosos, né? Como eu já falei, medo, ira, inveja, culpa, né? Então, o Espírito Santo não fala por meio desses sentimentos, é algo que você pode considerar. Segundo, podemos verificar se o centro das atenções está em nós mesmos ou se está na glória de Deus, ou seja, por acaso é o amor próprio, em outras palavras,
mas aí seria a arrogância, o egocentrismo, né? O ego, é isso que está me motivando a essa decisão. Podemos aplicar o teste da razão, do bom senso em um ponto. Podemos admitir o teste também do tempo, quando há tempo. Agora, quando há tempo só para orar, é isso que nós devemos fazer. Ok? O terceiro passo. Consultar a Deus na sua palavra. Nós já falamos que Deus ele se revela através da sua palavra. Então, há algumas situações que às vezes a gente se depara com a dúvida, mas se a gente refletisse, talvez a gente não se permitiria duvidar. Um exemplo. Aqui na Bíblia, Deus ele já deixou claro e revelado que não é bom que tenhamos julgo desigual. Então, se de repente você conhece alguém que não compartilha da sua fé, se você conhece alguém que é de outra religião, pensa diferente de você nesse sentido, você deveria estar pensando se é da vontade de Deus que você se relacione ou não com essa pessoa? Se já está na palavra de Deus que não tenhamos julgo desigual? Ou seja, a resposta é clara, já está aqui, é não. Então você não precisa ficar orando e pedindo, Deus, me manda um sinal do céu, me dá uma resposta, se é da sua vontade que eu me relaciono ou não com essa pessoa, porque já está revelado aqui na sua palavra. Uma outra coisa. De repente, você está desempregado, está desempregada, está procurando um emprego, aí você participa de uma entrevista. E aí lá na entrevista, você passa nessa entrevista e aí quando a pessoa vai conversar com você, ela diz assim, olha, só que você precisa trabalhar aos sábados. E aí então você fala, nossa, meu Deus, mas eu estou tanto tempo desempregado ou desempregada, será que é uma porta que Deus está abrindo? Será que é da vontade de Deus que eu aceite esse emprego e depois ele vai abrir a porta e aí o meu patrão vai me dar o sábado, eu trabalho os primeiros sábados, mas depois eu vou conseguir negociar isso com o patrão? Peraí, já está revelado aqui na Bíblia que o sábado é santo. Ele foi abençoado, santificado, foi separado por Deus para relacionamento com Ele. Ele separou para Ele esse dia, um dia de adoração. E a Bíblia diz assim, Deus fala, não profaneis os meus sábados. Então tá claro. Eu não preciso mais ter dúvidas sobre isso. Portanto, é óbvio que não é da vontade de Deus que você venha trabalhar em um serviço que você tenha que trabalhar aos sábados. Confie e acredite que outras portas abrirão. Ok? Isso nos leva então ao terceiro passo, né? Ou melhor dizendo, ao quarto passo, que é considerar as circunstâncias e a providência divina. E eu vou dizer para você, esse passo é incrível. Eu acredito que é o melhor, um dos melhores, né? Melhor dizendo, um dos melhores. Porque é um passo que você percebe Deus agindo, Deus guiando, Deus conduzindo. E a melhor maneira, talvez, de entender esse passo seria o exemplo de um quebra-cabeça. Imagina um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça são algumas peças ali que você precisa encaixar e formar uma imagem, um fundo, um plano, melhor dizendo. E esse quebra-cabeça pode ter 50, 100, 200, 300, 500, 1000 peças. Depende do desafio que a pessoa quer para montar, né? Tem pessoas que são apaixonadas por montar quebra-cabeças e depois até colocam no quadro, né? Pois é, imagina o seguinte, imagine que sua vida é um grande quebra-cabeça. E aí eu te convido a se sentar, pegar um papel, pegar uma caneta e anotar aquilo que é mais, você lembra que assim, é mais pontual, aquilo que mais traz de experiência na sua vida nos últimos 5, 10 anos, né? E aí você tente verificar se essas coisas se encaixam ou não. Se tudo que tem te acontecido nos últimos 5, 10 anos
se essas situações elas estão se encaixando. Porque é através dessas situações que se encaixam que a gente percebe, que a gente vê surgindo assim um quadro, a gente percebe a providência divina na nossa vida, né? Deus guiando as circunstâncias para que então a gente esteja na situação que a gente está hoje. Olha só, para que a gente entenda um pouco melhor esse passo, suponhamos que um jovem, ele procura um pastor para aconselhamento, ele precisa saber a vontade de Deus sobre o seu futuro, né? Ou seja, em relação à sua profissão. E aí então ele chega para o pastor e diz assim: pastor, é o seguinte, o meu pai, ele é veterinário, ele tem uma clínica veterinária. E desde criança eu tenho percebido que eu gosto muito de animais. Tanto que muitas vezes quando eu estava vindo da escola, se eu encontrasse algum bichinho na rua, né, faminto, machucado, ferido, eu trazia para casa e cuidava dele, alimentava, dava banho, até que ele estivesse melhor. E muitas vezes adotava esse animalzinho para mim. E a disciplina que eu mais gosto na escola é a biologia. E como meu pai tem uma clínica, geralmente nas minhas férias eu trabalho lá com meu pai. E eu tenho gostado muito. Mas a minha dúvida é saber se, de repente, a vontade de Deus não é que eu seja mecânico de automóveis, em vez de um veterinário. E aí você pondera isso. O que será que o pastor vai pensar, né? O que vai responder para esse jovem? E aí eu peço para você se colocar agora no lugar do pastor e tenta refletir em todas essas circunstâncias que esse jovem te apresentou. Que resposta você daria? Se a gente fosse analisar como um grande quebra-cabeça a vida desse rapaz, desse jovem, e a gente fosse encaixando as peças, o que você diria? Que ele teria mais vocação, mais inclinação para ser o quê? Veterinário ou mecânico de automóveis? E qual seria a vontade de Deus para ele? Se nós pegássemos só esse passo isolado, nós diríamos que era ser veterinário. Concorda comigo? Mas como eu já falei, a gente não pode pegar um passo só isolado. Precisamos ponderar todos eles, ok? Mas eu gostaria de dar para você exemplos também de quando Deus interfere nas circunstâncias, trazendo outras situações que não se encaixam. Mais ou menos assim, ó. É um exemplo extremo de um quebra-cabeça que não se ajustou. Porque esse passo tem uma exceção, correto? E só depende de Deus. Você quer um exemplo? Davi, ele era pastor de ovelhas. Então, o que a gente esperava que ele fosse quando crescesse? Pastor de ovelhas, criador de ovelhas, como o seu pai. Mas não foi o que aconteceu. Davi tornou-se rei de Israel. E quem mudou o curso da história de Davi? Deus. Deus o escolheu. Deus pediu para que Samuel o ungisse como rei de Israel, ok? Nós temos aqui também a história de Paulo. Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. E de repente ele se torna um perseguido. Se torna cristão. Da água para o vinho. Uma mudança 360 graus. Quem fez essa mudança? Quem transformou Paulo, perseguidor, em perseguido, em cristão? Jesus, Deus, teve um encontro com Paulo. Por exemplo, Ellen White. Ellen White é considerada uma escritora norte-americana bastante conceituada, né? Tem várias obras escritas e traduzidas para vários idiomas. Ela era uma semi-analfabeta. Então, uma semi-analfabeta que de repente, que tinha até dificuldades para estudar, precisava de um acompanhamento, de um auxílio, de repente torna-se uma grande escritora. E foi inspirada por Deus. Quem mudou essa história? Então percebe como Deus ele pode mudar a nossa história?
ele pode fazer com que o quebra-cabeça, de repente, deixe de se encaixar. Deus pode fazer isso. A área das circunstâncias providenciais pode ser um dos passos mais emocionantes, porque é aquele que pertence completamente a Deus. É Ele que escolhe o tempo e o método de comunicar para você, para mim, seus planos. Indo para o quinto passo, consulte seus amigos. É um passo interessante, mas tenha cuidado. Por que é importante consultar os amigos? Porque muitas vezes a gente está ali considerando só aquilo que a gente mensura, né? Enquanto que os amigos, eles estão de fora e muitas vezes conseguem perceber algumas coisas que nós não percebemos. Então, antes de tomar uma decisão, uma escolha, consulte seus amigos, mas que esses sejam piedosos, que esses sejam amigos verdadeiros, não amigos da onça, amigos que se preocupam com você, que você sabe que te dará bons conselhos, tá? Amigos que temam a Deus, sobretudo. E entre esses amigos, você também poderia estar consultando ali um profissional, né? Um profissional religioso, um pastor, um padre, caso você seja católico. Consulte também um profissional da saúde, um psicólogo, né? Que de repente possa te trazer uma luz maior sobre aquela decisão, ok? Que vai te dar uma orientação, um aconselhamento. Então a gente parte agora para o sexto passo. Esse sexto passo é a oração. Ore. Nunca tome a decisão sem orar. Se o único tempo que você tem para decidir, se o único tempo que você tem é de fazer uma oração, faça isso. Ore. Quer um exemplo? José. José do Egito, quando ele foi chamado por Faraó para que ele interpretasse o seu sonho, José não teve tempo para fazer nada além de orar. E foi o que ele fez. E Deus não o deixou na mão. Deus não o deixou sem resposta. Ok? Um bom exemplo, né? Então, nunca tome um passo sem orar. Então, vamos para o sétimo passo. Tome uma decisão. Você já ponderou todos os passos anteriores, você já seguiu todos eles, você já conversou com seus amigos, você já consultou ali alguém que você acredita que vai te dar bons conselhos, você já conseguiu não ter vontade própria sobre o assunto, você já não está permitindo que os sentimentos eles possam, ou a emoção possa estar influenciando na sua decisão, você já consultou a Bíblia, já leu a palavra de Deus, então você já está considerando também a questão ali das circunstâncias providenciais de Deus, né? Como um quebra-cabeça que já falamos. Você já orou. O que falta? Tome uma decisão. Não é bom que você fique postergando uma decisão. Então, se você já fez tudo o que eu já falei, tome uma decisão. Olhando e considerando todos os passos juntos. Você vai orar com sinceridade e dizer assim: Senhor, eu acredito que a sua vontade é que eu faça ou escolha tal coisa. E aí você toma decisão. Mas aí eu quero acrescentar um oitavo passo, um último passo, que seria você ponderar e considerar as portas giratórias. O que é isso, Rose? Queridos, Deus, Ele é o único capaz de abrir e fechar portas. Deus tem o poder sobre as portas. As portas podem fechar e as portas podem abrir. Então, quando você toma uma decisão e de repente a porta se fecha, aí você precisa ter a humildade de refletir e pensar: peraí, será que eu tomei a decisão errada? Então, você prossegue com a sua decisão, convidando a Deus que o detenha se você errou o alvo. Deus sabe abrir e fechar as portas, certo? Então, se a porta se fechou, ao chegar a este passo final, na busca de conhecer a vontade de Deus em sua vida, você precisa ponderar isso. Aí você vai avançar se você perceber que as portas estão se abrindo e recuar se você perceber que as portas estão
se fechando. Porém, tem algo importante que eu preciso te dizer. Às vezes, é preciso esperar para que a porta se abra. Às vezes, Deus ele quer só que você espere um pouco. Muitas vezes, aquela porta que se fechou não é um não para a sua decisão. Muitas vezes, aquela porta que se fechou é só para que você espere mais um pouco. É só um tempo que você precisa esperar. Este último passo, ele também pode ser emocionante. Por quê? Porque dá a você a oportunidade de observar a Deus, de ver Deus agindo, sabe? Deus abrindo, Deus fechando, Deus dizendo sim, vai, continue, vai em frente. Ou Deus dizendo, olha, para, espere, pondere. Não é bem isso. Lindo, né? Queridos, eu gostaria de encerrar a nossa mensagem dizendo para você o seguinte: memorize e entenda esses passos. Você só tem a ganhar. Só a ganhar quando você considerar que a sua decisão precisa analisar bem se também essa decisão é da vontade de Deus. Você só tem a ganhar, não tem nada a perder. Não tenha nenhuma vontade própria. Não se deixe levar pelos sentimentos. Consulte a Bíblia, a palavra de Deus. Considere as circunstâncias providenciais de Deus. Consulte os seus amigos cristãos. Ore sobre a decisão. Tome uma decisão e depois observe. Considere as portas. Ok? Que Deus ele possa te abençoar. Que você possa vir conhecer sim a vontade de Deus. Considerando esses passos, você vai perceber que vale a pena, tá? Que é importante você conhecer a vontade de Deus. E uma outra coisa que eu quero que você considere: relacione-se com esse Deus, para que você possa fazer diferença entre a voz de Deus e a voz de um estranho. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, se você tiver relacionamento diário com Deus, você vai saber, você vai reconhecer a voz de Deus e vai saber se é Ele que está te guiando, te conduzindo ou não. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha bom restante de semana, conhecendo a vontade de Deus. Vamos orar? Querido Deus, sabemos que muitas vezes pode ser difícil conhecer a sua vontade, mas isso só quando a gente não procura os caminhos, né, os passos, os caminhos necessários para conhecer. E hoje nós tivemos aí a oportunidade de refletir sobre eles e que o Senhor possa estar com cada pessoa que está me ouvindo, me assistindo nesse momento, auxiliando todos eles nas suas tomadas de decisões, porque todos os dias nós tomamos decisões, todos os dias nós precisamos ponderar as coisas e saber se estamos indo no caminho certo ou não. Somos obrigados a decidir todos os dias a roupa que vamos vestir, aquilo que vamos comer, o nosso estilo de vida. O tempo todo estamos decidindo com quem vamos nos relacionar, sobre a faculdade que faremos. São N situações que todos os dias estamos decidindo. Então, que o Senhor possa, Pai, nos dar sabedoria, nos auxiliar nessa busca de conhecer a sua vontade e tomar a decisão certa, porque o Senhor quer que sejamos felizes, o Senhor quer que a gente possa estar andando nos caminhos que o Senhor tem preparado e escolhido para nós. Em nome e por amor de Jesus nós oramos. Amém.